Bom dia, estamos nós aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Diante das dificuldades que nós estamos passando, diante dessa grande pandemia que tem assolado o mundo, nós hoje vamos usar mais uma vez este recurso que nós temos, que é a tecnologia, para transmitir o ensinamento da Palavra de Deus. Estamos aqui para mais esta aula. Hoje estaremos estudando a lição 8, que vai falar sobre a superioridade de Cristo. Nosso Senhor Jesus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E o capítulo 8 vai falar muito aos nossos corações. E eu creio que nós temos muito a aprender uns com os outros. Mas antes de entrar na lição propriamente dita, eu quero lembrar aos irmãos o propósito de João ao escrever o livro, ao escrever o Evangelho. Se você puder, abra aí comigo no capítulo 20, nos versículos 30 e 31, onde João ele diz que, na verdade, Jesus realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João escreve para revelar Cristo. João escreve para mostrar que Jesus, ele é o Messias esperado. Jesus é aquele prometido desde o Antigo Testamento. É a grande promessa de Deus para a salvação de toda a humanidade. Quando nós cremos em Jesus, nós temos vida em seu nome. Nós temos a esperança de uma vida eterna. Nós temos a esperança de uma vida melhor. E João vai tratar o seu livro com sinais que vão revelar o Jesus Cristo. Jesus o Messias, Jesus o Salvador, Jesus o Redentor. Isso João nos ensina através deste Evangelho. Isso João vai nos ensinar. E aqui no capítulo 8, nós vamos ver a superioridade, a soberania, o poder de Cristo. Porque Jesus ele veio para se revelar a nós. Ele não veio para ficar escondido. O versículo-chave da lição está em João capítulo 8, versículo 12. Que diz: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós temos alguns objetivos para essa lição, alguns alvos a ser alcançados. E ao estudar essa lição, nós precisamos compreender que Jesus, ele é Deus, e que o ministério terreno dele prova a sua superioridade. Tudo aquilo que ele viveu aqui na terra vai provar que ele é superior. Como objetivo, nós vamos saber que Jesus, ele é superior porque ele é Deus. Nós vamos desejar obedecer plenamente os ensinos de Jesus. E nós vamos defender com fervor a superioridade e a divindade de Cristo. Esses são os alvos, esses são os objetivos da lição. E nós vamos olhar esta lição em 4 tópicos que vão revelar a superioridade de Cristo. Nós vamos ver a superioridade de Jesus em relação à lei. Ainda vamos ver no segundo tópico a superioridade de Jesus em relação ao testemunho. No terceiro, a superioridade de Jesus com relação à identidade. E em quarto e último lugar, a superioridade de Jesus em relação à mensagem. Então vamos para o primeiro tópico. Para isso eu te convido a ler comigo João capítulo 8, apenas até o versículo 6, versículo 1 até o versículo 6, que diz: mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Aqueles homens queriam acusar Jesus. Aqueles homens queriam uma ocasião para poder incriminá-lo. A intenção clara daqueles homens era fazer uma cilada para que Jesus pudesse cair. Mas, se Jesus decide apedrejar aquela mulher, ele poderia perder para sempre a fama que granjeou por seu amor
e por sua misericórdia. E jamais voltaria a se chamar amigo de pecadores. Porque Jesus convivia no meio do povo. Jesus ensinava. Jesus mostrava quem ele era. E através dos seus sinais, através das suas atitudes, nós podemos ver que ele era o Messias. Mas se Jesus dissesse que deveria morrer, ele poderia chocar com a lei romana. Porque nenhum judeu tinha poder nem autoridade para levar qualquer pessoa à pena de morte. Mas se Jesus dissesse que aquela mulher deveria morrer, ele talvez perderia o amor e a devoção da maioria das pessoas simples e se tornaria um criminoso perante o governo romano. Olha onde Jesus está. Que decisão difícil. Mas se Jesus decide que era preciso perdoá-la, simplesmente, imediatamente, se afirmaria que ele ensinava os homens a desobedecer a lei de Moisés e que fomentava e até alentava as pessoas a cometer adultério. Jesus está diante de uma situação difícil. Aqueles homens querem acusá-lo. Qual a decisão de Jesus? Todos nós conhecemos. Todos nós sabemos o que Jesus fez. Ele se inclina e começa ali a escrever na areia. E quando ele olha para aqueles homens, ele diz que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens, um a um, vão sair da presença de Jesus. Aqueles homens vão ver que eles não têm nenhum argumento para fazer com que Jesus julgue aquela mulher. Porque Jesus, ele trata aquela mulher com amor. Ele compreende. Ele faz com que aquela mulher olhe para o seu pecado e pense. Há uma expressão de Agostinho de Hipona que diz que naquele momento ficaram uma grande miséria e uma grande misericórdia. Aquela mulher, ela representava a mim, ela representava você, pecadores. E Jesus, ele representava o próprio Deus. Jesus estava ali para demonstrar o seu amor para com aquela mulher. E ele diz: filha, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela mulher diz: não, Senhor. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus trata aquela mulher com amor. A superioridade de Jesus é demonstrada pela sua autoridade. E a autoridade baseia-se na compreensão, na tentativa de recuperar o criminoso e o pecador. É uma expressão de William Barclay, que é muito feliz ao dizer que a autoridade de Jesus baseia-se na compreensão. Amado, eu e você temos essa oportunidade de sermos compreendidos pelo Senhor e de compreendermos que nós somos pecadores e que não temos outro caminho a seguir a não ser o caminho de Jesus. Ele é o soberano, ele é superior à lei porque ele é a própria lei. E ele cumpre toda a lei, por isso ele tem a autoridade para julgar aquela mulher e perdoá-la. Nós temos essa oportunidade de também reconhecermos o nosso pecado e sermos perdoados por Jesus. O segundo tópico da lição, nós vamos ver a superioridade de Jesus em relação ao testemunho. Os versículos 12 até o versículo 20 do capítulo 8 de João, nós vamos ver Jesus, a partir do versículo 12, fazendo uma afirmação de que ele é a luz do mundo. Mas aqueles homens, os judeus e os fariseus, fazem um questionamento. Eles dizem: tu dá testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Então eles põem à prova o testemunho de Jesus, a sua vida, aquilo que ele está apresentando àquele povo. E Jesus, ao afirmar que ele era a luz, talvez os homens lembraram do Antigo Testamento, da lei, porque muitos textos do Antigo Testamento falam de que Deus, ele é chamado de luz. E no Novo Testamento nós vemos Jesus sendo a luz dos homens. O salmista, lá no capítulo 27, no verso 1, ele declara: o Senhor é a minha luz. No Salmo 36, verso 9,
Na luz, vemos a luz. Isaías 49:6 e Mateus 5:14. Quem anda na luz também é luz. Então eu e você, se andarmos na luz, somos luz. Primeira carta de João diz que aqueles que andam na luz são luz junto com Jesus. João capítulo 1, versículos 4 e 5 diz que Jesus sempre foi essa luz dos homens. Isaías 60, versículo 19. O Senhor será a nossa luz perpétua. Aqueles que confiam no Senhor o terão como luz perpetuamente. Então a afirmação que Jesus faz incomoda aqueles fariseus. E ao se declarar luz, ele declara sua autoridade divina para salvar o homem do pecado. E o questionamento daqueles fariseus está baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6 e 19, versículo 15, quando diz que a lei previa a necessidade de 2 ou 3 testemunhas para casos de julgamento e punição, ou absolvição de um crime. Nada dizia sobre o testemunho para a chegada do Messias. A verdade é que a lei não contrariava o testemunho de Jesus, porque aqueles homens julgavam pela aparência. Olha o que Jesus diz para ele no versículo 15: vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E o versículo 16 ainda diz: e mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Então Jesus, no versículo 16 ao versículo 20, ele vai declarar que o seu testemunho não é único, porque ele tem alguém que testemunha junto com ele. Acompanhe comigo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Aqueles homens queriam acusá-lo. Aqueles homens queriam condená-lo, mas ainda não era o momento. E os ensinamentos de Jesus eram claros. E as suas atitudes, as suas obras demonstravam que o Pai estava com ele. O Pai era a sua testemunha fiel. O próprio Deus estava com ele e testemunhava a seu favor. Aqueles homens olhavam para a aparência de Jesus. Aqueles homens olhavam para aquilo que eles podiam ver. Mas, na verdade, tudo que Jesus ensinava trazia uma demonstração da sua divindade, da sua superioridade, de que o seu testemunho era superior. A sua própria vida testemunhava a favor dele. Então, Jesus ele é superior ao testemunho. E o terceiro tópico da lição, nós vamos ver agora que Jesus ele é superior com relação à identidade. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, diz o seguinte, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. O que Paulo está aqui nos dizendo é que para compreender o que Jesus diz, o que as Escrituras estão dizendo, é preciso receber dele o Espírito Santo. É receber o Espírito e através do Espírito nós podemos compreender toda a vontade de Deus. E naquela ocasião, naquele momento, aqueles homens, eles não poderiam compreender o que Jesus estava falando. Aquelas palavras, aquilo que Jesus faz, causa grande confusão na cabeça dos judeus. Porque Jesus diz no versículo 21, 23, Jesus repete o que disse em 7,33. Olha comigo o que diz lá. Então Jesus disse, estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou. E o versículo 21 e 23 de João 8 diz, e Jesus lhes disse outra vez, irei embora, e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Então aqueles judeus
diziam: será que ele vai suicidar-se, pois diz: para onde eu vou não podes ir? Mas ele lhes disse: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Então as palavras que Jesus profere, tudo aquilo que ele diz, todos os seus ensinamentos, toda a sua vida, não são compreensíveis àqueles homens, porque na verdade eles estavam num estado em que não podiam compreender. Porque eles olhavam apenas para as coisas deste mundo, eles olhavam para as suas tradições, eles olhavam para a religiosidade, e eles não conseguiam compreender as coisas espirituais. As palavras que Jesus fala causam grande confusão. Jesus também, nessas palavras, ele antecipa o que que João vai nos dizer lá no capítulo 13, versículo 33, e no capítulo 14, versículo 4. Ele, na verdade, está orientando o homem sobre o caminho da verdade, sobre o caminho que lhe traria a salvação. Estava fazendo uma alusão ao que sofreria. E qual foi o sofrimento de Jesus? Morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ele faz uma afirmação no versículo 23. Eu sou lá de cima. Essa afirmação causa grande confusão na cabeça daqueles homens. E F.F. Bruce afirma uma coisa muito interessante. Ele diz que a única maneira de alguém na esfera inferior, eu e você, subir para a superior é através de outra pessoa que desce dessa esfera superior e depois sobe para o lugar de onde primeiro veio. Abrindo o caminho, na verdade, sendo ele o caminho, através do qual outras pessoas também podem subir. Então Jesus, como diz Paulo, ele se dispôs de toda a sua glória. Ele aceita vir na forma de homem. E na forma de homem ele sofre toda a humilhação, até a morte, e morte de cruz. Ele vem lá de cima, vem até nós. Vem para revelar Deus. Vem para revelar o amor de Deus. E ele abre o caminho para que eu e você possamos também alcançar os céus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o próprio caminho que eu e você precisamos seguir. Mas ele faz uma outra afirmação. Ele diz: eu sou o que fala e o que faz a vontade do Pai. Podemos perceber que ele usa duas vezes a palavra eu sou. Ele diz: eu sou lá de cima e eu sou o que fala. E na primeira lição da revista, lá na última sessão, nós podemos ver que o autor vai trazer ênfase às reivindicações de Cristo. E por 7 vezes ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Eu sou é uma expressão que traz uma afirmação com um grande significado, porque ela declara referência a Deus. Porque quando Moisés estava no deserto e teve o seu encontro com Deus, ali por meio da sarça ardente, quando Moisés diz em nome de quem eu vou, Deus declara: vai no nome do grande eu sou. Eu sou te enviou. Então, quando Jesus diz eu sou, ele está se declarando ao próprio Deus. E aqueles homens não podiam entender isso. Jesus veio ao mundo para revelar o próprio Pai. E a cruz foi a maneira mais concreta dele fazer isso. Paulo vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cruz parece um absurdo porque ia para a cruz apenas aqueles bandidos, apenas os piores mercenários, apenas aqueles que faziam algo que era totalmente contra aquela sociedade, algo muito ruim. E agora nós olhamos para a cruz e vemos o nosso Jesus indo para a cruz. Mas a cruz traz a maior revelação de Deus para nós, porque é na cruz que ele abre as portas para que possamos ir lá para cima junto com ele.
E o resultado prático de todo esse ensino, do capítulo 12 ao versículo 30, é o que nós vamos ver nesse versículo 30. Porque falando todas essas coisas, muitos creram que ele era o Cristo. Muitos creram que Jesus ele era o Cristo. E ainda hoje muitos creem que Jesus é o Cristo através desta palavra que nos é proposta. Através desses ensinamentos contidos aqui no livro de João. Nós temos a ferramenta, nós temos a palavra, basta nós pronunciarmos esta palavra, para que esse ensino continue trazendo resultados práticos, que é a salvação e a crença em Jesus Cristo. Então Jesus, ele é superior em relação à identidade. Aqueles homens não compreenderam, mas Jesus é superior, ele é soberano. E ele continua sobre todas as coisas. O quarto tópico da lição vai nos falar da superioridade de Jesus com relação à mensagem. O capítulo 8 de João, ele traz muitos ensinamentos. Ele nos mostra essa superioridade de Cristo. E talvez você esteja pensando como Jesus seria superior à mensagem. É que a própria vida de Jesus era a mensagem de Deus. Era a revelação do próprio Deus. Porque o seu comportamento, as suas atitudes, os seus milagres, o seu amor, a sua dedicação, a sua entrega, a sua palavra, os seus ensinamentos, tudo que Jesus fez, demonstra a mensagem para nós. E nesta sessão nós veremos Jesus fazer distinção entre os verdadeiros e os falsos servos de Deus. Porque aqueles homens estavam ali diante dele para acusá-lo, para dizer que o testemunho dele não era verdadeiro, para buscar ocasião para prendê-lo e até matá-lo. Mas os ensinamentos de Jesus são superior à sua identidade. Vejamos o versículo 31 e o versículo 32. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele era a própria verdade que liberta. Ele é a verdade que liberta. E ao afirmar isso para aqueles homens, Jesus está dizendo que somente nele é encontrada a verdade. Bruce vai dizer mais uma vez que a verdade, por sua própria natureza, ela não pode ser imposta de fora, nem pode ser autenticada por algo de fora dela. Ou vemos a verdade pelo que ela é, ou não. Ou seja, Jesus, ele é a verdade verdadeira. Ele é a verdade. Como ele mesmo diz que, conhecendo a verdade pode libertar. E a verdade está dentro, está sobre a sua vida. Ele é a própria verdade. Mas Jesus, ele aponta a condição humana diante dessa verdade. Porque, como seres humanos, nós somos escravos do pecado. E ele se coloca como o único capaz de libertar o homem do pecado. Olha o que diz o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas antes ele diz no versículo 35, que o escravo não permanece para sempre na casa, mas o Filho permanece ali para sempre. Ele está falando da sua relação com o Pai. Ele disse anteriormente: eu sou lá de cima, vós sois do mundo. Então Jesus está dizendo que ele permanece para sempre diante do Pai. Ainda que por um momento ele se despiu da sua glória, esteve entre nós, mas ele está com o Pai. Ele permanece para sempre com o Pai. As afirmações de Jesus geram uma grande tensão entre os religiosos. Ele se coloca como o único capaz de libertar o homem do pecado. As afirmações de Jesus geram um grande problema. Agora eles distinguem os filhos de Abraão dos filhos do diabo.
E a distinção ela é feita pela seguinte afirmação de Jesus: aqueles que são filhos ouvem a sua voz e compreendem que ele é o Messias prometido. Jesus então os acusa de filhos do diabo, pois realizam obras malignas, pois queriam matá-lo. A grande cilada daqueles homens é para poder matar Jesus, porque todos os sinais, tudo aquilo que ele está fazendo, compromete toda a religiosidade deles, porque eles, como sendo carnais, eles não conseguem compreender as coisas espirituais. Eles não conseguem entender que Jesus, ele era o Messias prometido, eles não conseguem enxergar isso. E por isso eles desejam matá-lo. Porque o ensinamento de Jesus faz com que muitas pessoas creem nele. Os ensinamentos de Jesus faz com que aquela grande multidão o acompanhe e vai trazer vida eterna para muitas pessoas. Então os judeus, eles fazem duas acusações a Jesus diante de tudo o que está acontecendo. Ele o chama de samaritano e endemoniado. São acusações sérias, porque nós sabemos que os judeus têm os samaritanos como imundos, como povo que não é judeu. Porque os samaritanos, eles são uma nação mista de judeus e gentios. E chamam Jesus de endemoniado. Jesus, ele rebate aquelas acusações. Jesus diz que toda a sua vida ela foi dedicada a honrar o Pai. Olha comigo o versículo 49. Jesus respondeu aos judeus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo. Há quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo que se alguém obedecer a minha palavra, nunca haverá morte. Então, diante dessas palavras, os judeus disseram: agora sabemos que tens demônio. Ainda acusam mais Jesus. Ainda dizem: Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes que se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? E diz: acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem tu pensa que és? São acusações sérias diante de Jesus. Mas Jesus responde: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é o Pai, do qual dizeis ser vosso Pai. Vós não conheceis, mas eu conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso. Como vós, mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Jesus mais uma vez traz confusão à mente daqueles homens. Jesus mais uma vez vai dizer para aqueles homens que se coloca acima de Abraão, porque ele diz que Abraão desejou ver o seu dia. E aqueles homens mais uma vez vão perguntar: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Mas Jesus responde: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, mais uma vez ele diz: eu sou. Ele é o próprio Deus. A palavra nos diz que tudo que foi feito sem ele não seria feito. O próprio João vai dizer isso. Então, aqueles homens se encontram sem saída, sem argumentos, sem o que fazer. Mas a sentença principal aplicada por Jesus àqueles homens está no versículo 51, que diz que em verdade vos digo, se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus, ele é superior com relação à mensagem. Aqueles que obedecem a palavra encontram o caminho da salvação. Aqueles que obedecem a Jesus encontram o caminho da vida eterna. Eu e você somos convidados a obedecer a Jesus. Eu e você somos convidados a obedecer a Deus através da sua palavra. E a palavra ainda nos diz que aqueles que amam o Senhor obedecem às suas palavras. Então, amados, nesta lição podemos ver toda a superioridade de Jesus. Podemos ver que Ele continua soberano. Ele está sobre tudo
Ele está sobre todos. Ele é superior com relação a todas as coisas. Ele é superior em relação à lei. Ele é superior em relação ao testemunho. Ele é superior com relação à identidade. E Ele é superior com relação à mensagem. E Ele nos convida a obedecer a sua mensagem, a obedecer a sua palavra. Em momentos como estes que nós estamos vivendo, onde o mundo está sendo afligido por uma pandemia, nós somos convidados a obedecer a palavra. Nós somos convidados a um relacionamento ainda maior com Jesus, porque se você dizia que não tinha tempo, agora você está dentro de casa. Temos a oportunidade de estar com a nossa família.